Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live do Esquenta Kona GP. E lembrando que essas lives são semanais e vão acontecer até a data do congresso. Para quem não sabe, essas são lives gratuitas, ok? Porém, em julho, nós teremos o grande congresso que vai acontecer de 24 a 27 de julho. Depois dessa live de hoje, no finalzinho, vou falar um pouquinho mais sobre ela. E se fizer sentido para você estar com a gente lá na imersão sobre gestão de projetos, vai ser um grande prazer, tá? Eu quero até pedir para vocês aqui agora, quem for chegando, já coloque no chat aí para gente boa noite, dá um oi, coloca a cidade que você está falando, qual cidade, qual estado, que é sempre bom saber de onde vocês estão participando, ok? E eu quero chamar aqui no palco para começarmos nosso grande dia, nossa grande noite, meu amigo Zeca. Bom Oi, boa dia, boa noite, noite, né? Até boa perdi noção noite. do tempo. Tudo bem? Tudo bom, Zeca? É um prazer ter você aqui comigo, meu Prazer, é amigo. tudo meu. Sempre alegre, sempre animado. Precisa, né? Principalmente porque a gente vai falar de humor hoje, né? Já pensou se eu ficar amarrado aqui, os caras já começam a sair da live, né? É isso mesmo. Mas antes de começarmos, ô Zeca, gente, é José Roberto Cavalcante, né? Cavalcante Alves, isso. Cavalcante Alves. Mas todos conhecem como Zeca, ele escreveu Zeca, então vou chamar ele de Zeca aqui na tela. Pode chamar, não tem problema nenhum. Maravilha. Então fala pra gente, quem é Zeca? O Zeca, vamos lá. O Zeca é um aficionado por educação. Trabalho aí na área de tecnologia da informação há mais de 30 anos, né? Ontem mesmo eu falei com um rapaz que ele me mostrou uma tela de mainframe que eu quase chorei. Eu falei, rapaz, eu fui programador, né? Fui analista programador, analista de sistemas, e mais ou menos lá por volta do ano 2000 eu passei a trabalhar com projetos, né? Mais voltado para a área de gestão. Em 2005 eu me certifiquei, né? Eu sou PMP, Project Management Professional, né? Aquela certificação de gerente de projetos do PMI, um instituto, né? Existem alguns institutos aí ao redor do mundo, o PMI é o maior deles, é um norte-americano, acho que tem mais 3 ou 4 institutos, né? E o Zeca é um corintiano, não vou falar de futebol hoje, né, porque é alegria, né? E, e durante todo esse tempo, né, eu venho trabalhando aí no gerenciamento de projetos, né? Trabalhei em grandes empresas, né, uma delas, uma extinta EDS, chamava Electronic Data System. Posteriormente, ela foi comprada pela HP e eu trabalhei lá somente 20 anos, né? Você deve levar em consideração aí que a média de vida dos brasileiros são de 80 anos. Eu passei um quarto da minha vida na EDS do Brasil, que foi uma grande escola, né? Era uma das pioneiras aqui naquela época não chamava nem TI, né? Pra você ter uma ideia, era informática. Né? Nossa. Aí os caras iam na minha casa, você conserta micro? Eu falei, não conserto micro. Aí quando você fala assim, eu trabalho com mainframe, eu cara, vou explicar para o cara o que é mainframe. Até hoje muita gente nem entende, não sabe o que é mainframe e o computador de grande porte, né? Mas vinha muita gente na minha sala lá, rouba meu micro aí e tal, minha impressora. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso, eu sou usuário também como você. E a área foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? E hoje é essa imensidão aí, a tecnologia da informação, né? Em constante expansão, com muito projeto aí em desenvolvimento. E a gente está nessa área aí, está nessa briga aí, nessa balada desde... Eu comecei a carreira lá, eu fui efetivado na IDS do Brasil em 1990. Né? Olha só, daqui um ano eu vou fazer 60 anos. Né? E, rapaz, é uma vida, né? Uma Tá história. novo Nunca... ainda. Você não tem a menor dúvida. A minha meta é 100 anos, assim, inteirão. E partir dessa para melhor, sorridente, tranquilo. Deixei meu legado, deixei minhas coisas boas aqui, as coisas ruins também, porque a gente não é perfeito, né? Mas principalmente as coisas boas, né? O legado, o humor, a alegria. E eu tomei como missão, né, mostrar para essa garotada que vem aí, essa juventude que vem aí,
Em especial a minha filha, né, que se formou ano passado em engenharia química, e Maravilha, parabéns. obrigado. Gerenciamento de projetos não é nem um bicho de sete cabeças, não é nada assim que você, se estudar e se dedicar, não possa alcançar e ser um excelente profissional, né? Sim, sim, até um pouco da minha história, né, Zeca? Eu comecei tarde, bem tarde na minha carreira, a gestão de projetos. Porém, quando eu coloquei o pezinho, não saí mais. E foi isso que me deu projeção de carreira. Eu falo que a pessoa fala assim, vai, mas como? Assim, eu tinha projeção de carreira de dobro de salário anual. Isso por 10 anos, que foi o tempo que eu mais me dediquei na gestão de projetos. Depois, por opção própria, eu vim para esse mundo digital, onde eu trabalho com projetos, né? Eu não vou deixar, o ConaGP é um projeto, né? Então, se você olhar, eu tenho todo um planejamento aqui que eu faço do congresso. Então, a gestão de projetos faz assim, que mudou. Isso aqui não é aquelas palestras de, não é isso não, tá, gente? Mas é minha história. Quando eu me envolvi com o PMI, que é um instituto que todos conhecem, a minha carreira deu um boom muito grande. Passei a ser voluntário, me dediquei. Então, assim, eu sou muito grato mesmo a essa área maravilhosa. E quem aqui é novo, quem aqui está assistindo, que a gente é novo na área de gestão, abraça, vai, mas vai com coerência, tá? Porque tem muita gente aí que fala CGP, mas na realidade não é, né? Exatamente. E tomar cuidado com o oba-oba, né? Porque tem muito disso, né? É claro que a gente só aprende certas coisas conforme a idade vai chegando e você vai vivendo algumas experiências, né? Mas, em geral, a gente naquela ânsia, né, de ganhar bem, nossa, vou ganhar bem, não sei o quê, vou ter um carro, vou ter uma casa, né? E, na verdade, vou ter estabilidade, que é tudo uma grande ilusão, né? Sim, tudo vai. A vida ela não é estável, né? Ela oscila bastante a todo momento. E não é chavão, não é clichê, não é uma coisa repetitiva, é uma realidade, né? Sim. As coisas mudam às vezes com uma rapidez absurda. Eu mesmo hoje, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Wagner, a respeito de transição de carreira, né? Aham. Eu até fiz uma. Depois a gente vai falar sobre as tirinhas do personagem quando a gente fala de humor mais especificamente, né? Ah lá, gente, Eu, olha, eu já vou chamar ele aqui. Ele tá dando spoiler das minhas perguntas já. Ele tá parecendo Antônio Muniz. Quem sabe que é Antônio Muniz, ô Muniz, já ouvindo aí, é brincadeirinha, tá? Vamos lá, Zeca, continua. é que eu sou um cara ansioso, sabe? E agora, onde é que eu parei mesmo? Agora me perdi. Agora, aqui ia falar das tirinhas depois. Te cortei. Ixi, rapaz, deu um brancão aqui. Mas, enfim. Tá, eu estava falando da parte de transição de carreira. Isso aí. Eu cheguei no momento, né, depois aí, 30 anos da carreira de TI, desde 2005 que eu sou certificado, e o mercado começou a fazer uma certa transição, né? E se fala muito em agilidade, né? E aí eu até escrevi um texto sobre isso, né? Que espero em breve ele seja publicado para todo mundo, onde eu explico, né, a dúvida que surgiu em relação a continuar um gerente de projetos e virar um agilista, né? Como se isso fosse uma grande contradição, né? Mas para quem vem naquela carreira tradicional, né, de terno e gravata, de braço cruzado no LinkedIn ou mão no queixo igual o Steve Jobs, né? Você às vezes entra naquele dilema, né? E agora, o que eu faço, né? Faço a transição, não faço, mudo, não mudo. E às vezes às vezes não, com uma certa frequência você bate com a realidade, né? E é um negócio bem, às vezes até cruel, mas é uma realidade dura e crua. Às vezes, se você não muda, vão mudar com você. E Sim. aquela estabilidade, aquela zona de conforto que você achava que tinha, que estava tranquilão, BBB, ganhando bem, tendo carrão e a casa, vai tudo por água abaixo, porque as coisas mudam, né?
Eu tenho um texto, inclusive, eu posso fazer a propagandinha aqui, Wagner, do meu livro? Pode, o Opa, espaço muito é obrigado. seu, o espaço é seu, meu amigo. Eu lancei um livro ano passado, aqui, dia 17 de dezembro, que ele chama Pensamentos Aleatórios de um Gerente de Projetos, né? A ideia do livro é falar sobre diversos assuntos, sem necessariamente uma ordem específica, tanto que os 3 volumes, né, eles não têm índice. Tá? Eu até acatei a ideia do ilustrador, que é o Aura Sebel, é um ilustrador lá do Sul. Ele me deu a ideia, cara, eu não gosto de índice em livro. Eu falei, por quê? Ele falou assim, sei lá, porque eu acho chato pra caramba, o cara tem que ficar seguindo uma sequência. Aí eu falei, então não coloca. Aí o livro, ele é bem assim, ele fala sobre diversos assuntos, eu falo da minha filha, eu falo do meu pai, eu falo da carreira, eu falo do gerenciamento de riscos, né? Eu falo do gerenciamento de custos, mas eu falei assim, como eu já trabalho com gerenciamento de projetos, ia ser muito chato eu continuar falando de gerenciamento de projetos. E já tem um monte de gente que faz a mesma coisa, né? Então, para não me tornar repetitivo, e eu gosto de ser um cara diferente, tá? De desafiar, por exemplo, o status quo, aquilo que está estabelecido, não desrespeitar, tá? Eu falei desafiar. Tipo, eu não gosto de ser. Por que você está fazendo isso aí? Ah, porque fizeram assim até hoje e tem que continuar fazendo. Aí eu, beleza. Por um momento eu vou continuar fazendo, mas eu vou começar a ver se não dá para fazer melhor, se não dá para fazer diferente, se não dá para fazer de outra forma, de uma forma mais alegre, sei lá. Eu vou buscar alternativa, né? Não é porque alguém disse que fez daquele jeito até aquele momento que está correto ou que é o mais adequado para aquele, né, para aquela conjuntura, né? Então, e eu já tive alguns sérios problemas por conta disso, mas isso aí está na minha índole, né, no meu sangue, né, na minha natureza, né, de falar, cara, questionar algumas coisas, né? Eu acho que isso é bom, né, para o ser humano, né? Porque se a gente não tivesse questionado certas coisas, a gente está vivendo nas cavernas até hoje, né? Se não tivesse um homem, né? Homem aqui no sentido de humanidade, né? Se a gente não tivesse desafiado ou buscado outros horizontes, a gente estaria lá até hoje. E a gente chegou na Lua, estamos fazendo viagens espaciais hoje porque o homem se atreveu a fazer diferente daquilo que estava estabelecido e teve coragem para fazer isso. E tem um texto meu, inclusive, que eu escrevo, para mudar é preciso ter coragem, né? E precisa muita coragem, né? Não só na questão da transição de carreira, mas na vida mesmo, né? Em 2021 eu vim aqui para Praia Grande. Hoje eu moro aqui em frente ao mar, coisa mais linda você acordar com o mar, dormir com o mar, né? Você vê os navios atracados aqui, é a coisa mais linda, ver o pôr do sol, Maravilha, nascer do cara. sol, é sensacional, sensacional. Mas eu sou de São Paulo, né? E eu acordei com fumaça, dormia com fumaça, via prédio, gente, que tumulto, trânsito. Mudança geral, né? Não, foi radical, né? E foi uma mudança que eu falei, meu, eu vou. Deu vontade de ir, eu falei, eu vou mudar, não aguento mais isso aqui. A cidade já não suporta mais tanta gente, né? É uma briga, às vezes, insana. Às vezes você está correndo, você não sabe por quê. Eu, inclusive, quando eu cheguei aqui, demorei um mês para diminuir o ritmo, né? Quando eu vi, eu estava correndo que nem um louco. Eu falei, ué, por que eu estou correndo, né? Eu falei, caramba, não tem necessidade disso, né? E aí eu até, durante o tempo, hoje eu vivo uma vida muito mais minimalista, né, do que eu vivia anteriormente. Eu cheguei à conclusão que muitas coisas que eu tinha, eu não precisava ter. Era desnecessário, né? Totalmente desnecessário, né? Claro, nós estamos falando de São Paulo. Hoje, por exemplo, eu não tenho carro. Aqui eu faço tudo de Uber, ou eu vou a pé, ou de bicicleta, entendeu? É outra vida, é outro ritmo, uma qualidade de vida bem diferente. Eu trabalho para a empresa 100% remoto, né? Posso trabalhar para qualquer lugar do mundo da minha casa, né? Então foi uma mudança muito radical, né? E foi uma mudança que eu escolhi, né? É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso, porque quando você está lá acomodado, bonitinho, com seu carrinho, sua casa, aquele suposto conforto e estabilidade, você fala, cara, por que eu vou mudar, né? Mas é aquela coisa, né? Até que um dia vem alguma coisa ou alguém muda para você, aí você se vê sem chão.
Uma aconteceu comigo em 2010, quando eu estava na EDS. Depois de 20 anos, eu fui demitido. Na transição, né, na compra da HP, comprou a EDS. E aí, o facão, né? A gente até brincava, assim, quem será o próximo hoje? Né? Esse cara veio cortando lá nos níveis mais altos, né? Duplicidade de carga, e veio descendo, né? A gente fala assim, ó, não bota a cabeça muito para fora da baia aí, não, porque você pode ser o próximo. E aí acabou acontecendo, né? Quando aconteceu isso, eu fiquei sem chão. Eu falei, imagina, 20 anos, né? Os caras viram a sua família, né? E depois de 20 anos você não vai ver mais aquela sua família. Você é obrigado a fazer outras coisas, né? É uma mudança bem forte, cara. É radical. E aí eu fui para o mercado, passei vergonha em algumas entrevistas, porque eu fiquei muito tempo no mesmo lugar e eu já não sabia mais o que o mercado falava em termos de tecnologia de informação, porque a área é muito grande. Até Sim. na questão do gerenciamento de projetos. Eu estava no meu mundo ali na suposta estabilidade e estagnado. Mas eu não percebia que estava estagnado. E foi necessário uma mudança assim radical para falar, meu, acorda, rapaz, acorda para a vida. Aí na hora que eu acordei, eu falei assim, só tem uma coisa a fazer nesse momento, aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira, estudar. Aí eu falei, vou voltar a estudar, vou me atualizar. Eu fui na FGV, eu morava lá em Barueri, né? E fui fazer gestão estratégica de TI lá na FGV em Alphaville, né? Aí estudar abre a janela assim, abre a luz, né? Você fala, abre o mundo, o universo. Você fala, meu. Aí eu falei assim, nossa, hoje em dia para mim parar de estudar é um tremendo sacrilégio. Eu falo, cara, não dá para parar de estudar, porque é uma coisa impressionante. E aí uma das coisas que eu fiz, né, quando eu saí nessa mudança de carreira obrigatória, né, foi procurar contato com pessoas de outros segmentos de mercado. Né? E num desses momentos é que surgiu o personagem. Já pode falar dele? Não, eu estou pulando o script. Pode sim, fique à vontade. Inclusive, para quem viu, para quem já acessou a página do ConaGP, né? Já deve ter visto lá a foto do Zeca abraçado com a personagem. Aqui Tá é bem, vendo? né? Tá vendo? Eu sempre digo que o Como Gil. surgiu? Pode falar, Zeca. Eu vou explicar. Eu sempre digo que o Gilbert, Steven Spielberg e o Lucas lá do Star Wars estão com os dias contados, né? A gente está chegando. E aí, como surgiu o personagem, né? Depois desse 2010 que eu fui demitido, eu trabalhei em várias grandes empresas, né? E em 2016 eu fui contratada por uma consultoria para prestar serviços para a FTD Educação. E lá tinha uma área que chamava Inovação e Novas Mídias, né? E você imagina a cena, sabe? Falando de humor agora. Eu fui fazer a entrevista, né? Como sempre, né? Um dia antes da entrevista. Inclusive, eu sempre chego antes na entrevista. Eu não sei se eu sou britânico ou tenho alguma coisa de britânico, mas eu sempre chego antes, né? Né? Eu não gosto de deixar ninguém me esperando. Aí eu cheguei antes na entrevista de terno e gravata, né? Todo social, peguei o sapato, lustrei no dia anterior, falei, nossa, eu vou impecável, não vai arrebentar. Aí eu cheguei para a entrevista, né, nessa área, e fiquei esperando na sala, tal, não sei o quê. E aí 3 caras entraram na sala, de chinelo, bermuda, camiseta, piercing. Eu falei, tatuagem. Eu falei, rapaz, e eu de terno, né? Eu falei, um estranho no ninho, né? Eu falei, nossa. Aí os caras entraram, né? Começaram a fazer entrevista, né? Aí o cara que era meu líder, né? Mandou um abraço para ele, inclusive, o Rodrigo Orellana, cara muito legal. Tem idade para ser meu filho, inclusive, ele foi o meu chefe lá, né? Ele falou assim, pode dar uma relaxada, tá? Fica tranquilo. Sabe como é que é, né, cara? Aí tocou o celular e falou, não pode atender. Eu falei, não vou atender, desliguei o celular e tal. Mas aí foi um papo bem legal, né? Foi bem assim. E eu, particularmente, me adapto rápido a algumas situações, né?
E aí ele falou assim, ó, amanhã você não precisa vir de terno não, tá? Pode vir trabalhar normal. É claro que eu não fui de chinelo e bermuda, porque aí já seria quebrar paradigma demais para mim, Aí né? era Aí muita mudança, né, Zeca? já era demais, né? Aí beleza. Aí comecei a trabalhar nessa área e tinha gente lá de 18 anos a 90 anos. Aí você imagina, né, o conflito, né, de gerações, de interesses, né, que você encontra num ambiente assim. E como eu fui o primeiro gerente de projetos dessa área, eu falei, rapaz, como é que eu vou me comunicar com esse pessoal, com pessoas, né, com jovens que nunca ouviram falar que eu existia e que a minha profissão existia. Eu falei, e agora? Eu falei, agora complicou. Aí eu falei assim, mas vou pensar em alguma coisa, né? E eu, particularmente, sou um cara bem criativo, né? Até por conta disso nasci o personagem. Aí eu falei assim, eu preciso utilizar uma linguagem que seja fácil de assimilar e que o cara associe com tranquilidade. Se eu começar a falar de stakeholder, de mindset, não sei o quê, eu falei, eu vou assustar os caras, entendeu? E os caras, eles são o criativo, né? Sabe aqueles caras, né? O cara se preocupa com a criação, mas ele não quer saber quanto custa. Mas precisa saber quanto custa, porque senão não vai ter dinheiro para ele criar, entendeu? Então, o que eu fiz, né? Eu peguei, fiz um trabalho de formiguinha e almocei com todos os integrantes da área, todos, para você ter uma ideia. Fui um por um. Tipo, claro que não foi uma formalidade, não uma entrevista, mas a intenção era essa. Eu precisava entender como é que aqueles caras pensavam, o que eles pensavam da empresa onde eles estavam, o que eles imaginavam de projeto, né? E aí vinha gente falar para mim, meu, vocês, gerente de projeto só faz reunião? Eu falei assim, pouquinho além disso. E aí eu fui, né, conversando, e até que um dia eu conheci um cara lá, ele chama Oscar Ranzoni, que foi o primeiro cartunista, né, do personagem. Ele estava desenhando lá, e eu sou muito brincalhão também. Eu cheguei nele e falei assim, Oscar, um dia eu vou arrumar um trabalho para ganhar dinheiro fazendo desenho assim, né? Ele deu risada. Aí, pô, eu fui para casa, né? Aí eu falei assim, quer saber, meu? Olha, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não crio um personagem, né? Aí, doideira, né? A internet é aquela coisa, né? Peguei, fui na internet, comecei a pesquisar, eu descobri que aqui no Brasil tem a Rosalina, que é do Alonso, né? Inclusive eu conheci o Alonso, mandar um abraço para ele também. Ele me deu um livro da Rosalina, só que a Rosalina tem uma pegada mais séria, né? Em relação ao gerenciamento de projetos. Tinha uma outra gerente de projetos também, ela está na minha rede do LinkedIn, mas me fugiu o nome. Ela também tem um personagem. Mas eu falei assim, não existe nenhum no mundo, eu pesquisei isso, com foco em humor e voltado para ensinar. E eu falei assim, eu quero ensinar gerenciamento de projetos com humor e o lúdico. Eu não quero que seja aquela coisa séria, sisuda, porque eu acho que as pessoas já estão meio cansadas. E as novas gerações não querem mais saber daquelas transparências cheias de bullet, e o cara falando, e o nego dormindo lá, né? Entendeu? Não assimilando quase nada do que o cara está falando. Então, aí surgiu o personagem. Aí eu falei, Oscar, desenha aí um gerente de projeto. Ele falou assim, como é que você quer? Eu falei, sei lá, desenha aí, meu, usa sua criatividade. Aí ele desenhou. Eu desconfio, inclusive, que ele utilizou uma... Eu desconfio, ele nunca falou isso para mim. Mas tem uma foto, depois eu mando para você, tem uma foto minha que eu fiz uma palestra na faculdade em Anguera. E eu estou no palanque falando, fazendo a palestra assim, e eu pus a mão assim, né? Acho que foi para coçar, fazer assim, algum gesto assim. E se você ver o personagem, a primeira imagem dele é ele assim com a mão, olhando o horizonte, né? Buscando a solução para o problema e um monte de papel caindo assim. E aí, a partir daí, eu fiz o primeiro vídeo, a chamada dele, explicando como é que ele nasceu, né? Por que G-Planos, né? É G de gerente de projetos e planos, né? De plano em latim, que deu origem à palavra planejamento. Eu queria colocar um nome, por exemplo, Geraldo Pereira, né? Aí eu falei assim, meu, eu posso ter problema aí, vai que o Geraldo Pereira fica ofendido, né? Aquelas coisas, né?
Aí eu resolvi criar um nome, né? Na dúvida, cria um novo que não tem problema. Então, aí o filho é meu, põe o nome que eu quiser. Aí surgiu o personagem, e aí eu resolvi, ao invés de ficar tenso, né, com situações do projeto, que acontece, né, pode acontecer, e uma das funções de um gerente de projetos, ou de quem está gerindo um projeto, seja ele qual for, e seja qual cargo for, é ser o mais sóbrio possível, né, em relação àquilo. Você não pode se deixar envolver, né, por aquele, principalmente momentos de crise do projeto, né? E a maioria dos projetos que eu peguei foi sempre apagar incêndio, a maioria deles, né? Alguém não aguentou e foi embora, falou, não aguento mais isso aqui, tchau, e Ih, já largou tudo passei, lá. eu passei muito por isso. E aí eu falei assim, e nessas situações você tem que ser o capitão, né? Tem que ser o cara que não pode largar o leme do navio, né? Não pode fazer igual aquele capitão italiano lá que pulou, tchau, aí deixa o navio lá afundar lá, já era. Não pode fazer isso, né? Tem que ser sóbrio, né? Tem que ser até frio em alguns momentos, né? E não se deixar envolver, porque quando você chega num projeto que já está rolando, tem muito conflito, às vezes muita fofoca, um vem falar do outro, aí você, cara, eu sempre tenho a seguinte posição, eu tentar me deixar influenciar o menos possível por opiniões alheias de gente que eu nunca vi na minha vida. Senão eu vou chegar lá no cara, sempre, já crio uma barreira com ele, né? Então a ideia, né, é sempre conversar com as pessoas e ver o ponto de vista de cada uma delas, né? Então são visões diferentes, né? E isso aí me ajudou bastante, né? E aí a partir disso, dessas situações tensas de projeto, eu resolvi tirar sarro, né? Eu acho que o melhor remédio, né, é você sorrir e sorrir e fazer brincadeiras, não quer dizer que você não é um cara sério ou não está levando a sério aquela determinada situação, né? Às vezes você está sendo muito mais sério do que alguém que está se dizendo engravatado e fazendo lá uma postura meio sisuda, e falar, ah, eu sou sério aqui porque eu não dou risada. Mas isso não quer dizer que ele está levando a sério ou dando a importância que o problema merece ou que as pessoas merecem. E aí surgiu o personagem e eu resolvi tirar sarro e fazer brincadeiras, né, por várias situações, né? A primeira tirinha ele chama O Sonhador, né? Que ele tá, inclusive o Ricardo Catani, que foi o cara que deu a sugestão da tirinha. Ele falou assim: você não faz um gerente de projeto falando assim, o projeto foi entregue, né, no prazo, dentro do prazo do curso, dentro do orçamento, tal, e todo mundo dando os parabéns para ele, tal, não sei o quê. Aí no último quadrinho ele está deitado na cama sonhando com isso aí. Pô, é o sonho de todo gerente de projetos. Só que na prática, né, na vida real, a coisa não acontece bem dessa maneira, né? Claro que existem projetos que dá para fazer isso, mas uma boa parte deles, até por conta de falta de planejamento e de organização adequada, acaba falhando e não alcançando aquilo que se propôs alcançar, né? Falta de planejamento, existe isso no Brasil, não existe? Não, lógico que não, isso é lindo. Isso é lindo. Aqui no Brasil é um caso à parte, né? Eu, inclusive, como personagem, aprendi bastante, né, em relação às áreas de conhecimento aí do gerenciamento de projetos. Tem muitos problemas que são bem... A gente está até conversando sobre isso, né, nos bastidores Isso. aqui. Tem muitos problemas que são comuns. O que diverge, né, é a seriedade com que isso é tratado, né? Aqui no Brasil a gente tem bastante aquele... é uma palavra bonita, que é barrigar. Barrigar é o popular, né? Como é que aquela lá é? Ah, Procrastinação. procrastinar. E fica, até que explode, aí sai todo mundo correndo que nem um louco. Então, isso quase não acontece também, né? E ao invés de resolver logo de uma vez e evitar que o problema aconteça, vai procrastinando, até que explode e chega no momento que você tem que resolver, e aí da pior maneira possível, né? Uma tensão na correria, sem o devido planejamento, aí às vezes até agrava mais a situação. Mas enfim, mas voltando, né? A ideia do personagem, né? Inclusive, dá licença aqui, ó. Tem uma tirinha aqui. Eu já imprimi caneca, já imprimi camiseta, né?
com as histórias do personagem, né? E ele começou sendo impresso em preto e branco, né? E aí depois o planejamento ele não nasceu na minha veia, tá? Eu confesso que lá atrás nunca foi meu forte, mas a área em si, né? Quando eu virei gerente de projeto, me ajudou bastante, até pessoalmente, na questão de me planejar para comprar uma casa, para comprar um carro, né? De me organizar melhor. Muitas técnicas, né, que eu aprendi no gerenciamento de projeto, eu uso na minha vida pessoal, né? E quando eu idealizei o personagem, eu fiz um planejamento estratégico, que eu aprendi a fazer planejamento estratégico na FGV, que eu também estou procurando em alguma empresa que faça isso também, tá? Eu não sei, se você achar alguma aqui no Brasil que faça, você me avisa, porque Pode deixar. a grande maioria das que eu trabalhei não faz planejamento estratégico, não tem planejamento estratégico, não sabe onde está e nem sabe para onde quer ir. Então aí é o gato lá da lista, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bom, entendeu? E aí, com esse aprendizado que eu fiz o meu primeiro plano de negócio na FGV, eu fiz um planejamento estratégico lúdico. Tem um texto meu que chama A Formiga Desmotivada, uma nova versão. Teve uma garota de RH do LinkedIn que ela postou a história original dessa formiga. É tipo assim, é aquela formiga, é aquela história tradicional da Rádio Peão, né? Que a formiga trabalha pra caramba e quem está em cima, né, só manda, desmanda. Tem muito cara mandando e pouco cara remando, né? Em alguns lugares é assim mesmo. Mas resumindo, né, a formiga, no final das contas, né, eles contratam um consultor, um auditor, não sei o quê, e no final das contas, quem é demitido? A formiga, que é a que realmente trabalhava. E calhou de ser exatamente no momento que eu estava também desempregado. Né? Aí eu li aquele texto, né, eu falei, eu me identifiquei com a formiga. Eu falei, eu vou puxar uma passeata aqui. Aí, aí eu falei, mas por incrível que pareça, né, não tinha sido a primeira vez, aí eu falei assim, mas esse texto aqui ele também pode ser no meio chororô. Né? E aí eu falei assim, eu vou reescrever essa história. Aí eu dei um outro enfoque, né? Ao invés do chororô, né, da formiga que ficava se lamentando, que tinha sido mandado embora, né? E eu já tinha sido mandado embora lá em 2010, né? E aquilo ali me abalou profundamente, porque depois de 20 anos, né? E como já não tinha sido a primeira vez, o impacto não foi tão violento assim. Por isso, talvez eu tenha achado que era meio chororô. E eu resolvi reescrever a história. Aí eu falei assim, aí eu transformei a formiga num gerente de projeto, que sou eu. Se você ler o texto lá, tudo que está escrito lá, eu coloquei em prática. E eu, como eu te falei, eu gosto de fazer tudo diferente. Eu falei, eu não vou fazer um planejamento estratégico no modo tradicional. Ele tudo encapadinho, a BNT, as fontes exatamente iguais, cabeçalho. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer um planejamento estratégico com a minha cara, né? Diferente, engraçado, lúdico, né? Com humor, né? E aí, a cada... Ele não foi... Ele nasceu de uma vez, ele foi nascendo aos poucos, né? Cada tópico lá que você lê nesse planejamento estratégico foi um insight, né? Que alguma pessoa, numa conversa com alguém, eu falei, putz, é isso. Por exemplo, a abrangência do personagem, né? Uma garota que eu trabalhei numa agência de publicidade, ela falou sobre hoje acabou me fugindo aqui o nome acho que ele é o escritor, Bukowski. Ele tem uma frase dele, ele fala assim, meu negócio não é coisa pequena, ou eu quero o mundo, ou não quero nada. E eu usei isso aí para definir a abrangência do personagem. Eu falei assim, eu não quero definir um personagem local, eu quero definir um personagem global. E a partir daí, o que eu fiz? Como eu era sou filiado no PMI, e sou certificado, eu falei assim, eu vou alcançar os 300 capítulos do PMI, na marra. Eu demorei um ano para alcançar os 300 capítulos do PMI, por telefone, pelo LinkedIn, por e-mail, e a partir daí eu comecei a publicar o personagem em nível mundial.
mandar o personagem. Maravilha, cara. Não, foi, ó, em termos de experiência assim, profissional, foi um negócio espetacular. Tinha dia que eu dormia com o notebook no peito, assim, tá clareando o dia, eu tava lá publicando, tava falando com o cara do Japão, não sei o quê. O pessoal tá curioso aqui. Onde que eles encontram a tirinha, ô Zeca? Onde Onde eles que eles encontram podem a tirinha? Fala para o pessoal. Falo assim. Tem vários grupos do LinkedIn, né? Se você me adicionar lá no LinkedIn, eu tenho um grupo lá que chama. Ele está em inglês, tá? Eu publico as tirinhas em 4 idiomas, tá? Português foi o primeiro, inglês foi o segundo, espanhol, e hoje eu publico em chinês também. Aí os caras falam assim: chinês? Eu falo assim, chinês. A China tem 1 bilhão e pouco de pessoas, né? Então eu falei, eu quero invadir a China, mas eu não quero brigar com eles, né? Só quero invadir a China, tá? Inclusive hoje eu tenho um professor da USP, que a USP tem algumas universidades no Brasil que têm convênios com o Instituto Confúcio da China. São 16 institutos aqui no Brasil. E esse rapaz, ele é chinês, ele mora na China e ele traduz as tirinhas para mim. Ele dá aula de mandarim aqui no Brasil, pela USP. Bacana. E aí, como ele já é brasileiro de uma certa forma, ele já está acostumado com as piadinhas, tal, não sei o quê. Então, ele faz aquela adaptação lá para a cultura local, né? E eu falo, ó, toma cuidado que eu não quero nenhum conflito mundial aí com a China, porque os caras são bravos. Então você encontra lá no meu grupo que chama Humor in Project Management Comics, lá no LinkedIn. Eu tinha uma página no Facebook, mas eu publico hoje no meu perfil também no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? E tem uma outra rede que chama Tumblr, Tumbler. É uma plataforma exclusiva para você fazer publicações de histórias em quadrinhos. E eu publico lá também. Tá? Mas o foco principal é o LinkedIn, né, esse grupo de humor, e vários outros grupos de gerenciamento de projetos, né, de agilidade também, e dentro do meu próprio perfil no LinkedIn. A ideia é esse ano ainda, no mais tardar no início do ano que vem, eu lançar um livro de tirinhas, né, uma coletânea as melhores histórias. O duro vai ser a melhor história, né? Porque eu acho que todas são legais, né? Modéstia à parte, tá? Tem várias, né? Desculpa, Primeiro livro que eu li, né, na realidade, que não fala que é de gestão de projetos, que eu me identifiquei quando eu vi você falando, né, do livro de tirinhas, que ia ser bem bacana, foi o livro do Barcauí, O Gerente Também é Gente. Não sei se já viu esse livro, é bem interessante também. Não, vou Não, dar uma né? procurada. Você está falando aqui, você conhece o Pittori? Professor Não. Pittori? Não. Ele tem uma tirinha, inclusive, que foi sugestão dele. Eu faço tirinhas de 1 quadro, 2 ou 3 quadros, né? Tem uma delas que ele fala assim, ele que me passou essa ideia. Tá lá o gerente de projetos todo detonado lá com a gravata no pescoço, né? Um monte de aqueles boxezinhos de comida lá, o cara comeu pizza, o cara todo estourado, aí chega o chefe dele e fala assim, e ele entregando lá a documentação, né, entregando o projeto para o chefe dele falou assim, esse projeto foi muito fácil de entregar. Ele falou, foi. E foi uma situação que aconteceu com esse professor aí, né, o Pittori, né, ele estava até meio revoltado, falou, cara, eu trabalhei pra caramba, aí chega o meu chefe e fala, isso foi fácil entregar isso aí. Foi. Você tá pegando só o fim, né? Só o the end, só a foto lá, concluído. Tem jeito. E a ideia é lançar o livro com a coletânea, né, das melhores histórias ainda esse ano, né? Eu estou com ideia também de participar da CCXP, eu tentei participar da CCXP 2022, mas ele não foi aceito, né? E eu me candidatei esse ano novamente, vai sair o resultado agora em junho, né? Dos artistas que vão poder participar da CCXP. CCXP é uma feira gigantesca de quadrinhos, né? Ela acontece lá no pavilhão da Imigrantes, ela vai acontecer em outubro desse ano.
E eu me candidatei com uma mesa lá para elevar o personagem. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Esse aqui é o personagem 3D. Para quem não conhece aqui, chama manufatura aditiva, conhecida popularmente como impressora 3D. Aqui é ele Jedi, que eu adoro Star Wars também. Aí eu fiz aqui uma montagem, né, entre o gerente de projeto e Jedi. Né? Então é isso, rapaz. Que muitos são, né? Hã? Na gestão de projetos, às vezes nós temos que ser um Jedi, né? Não tem jeito. Então, e às vezes a vontade de pegar o sabre de luz e fazer justiça, né? Abre a porta lá e fala, quem que não Disse entregou tudo, aí? Fecha a porta, né? Não sai daqui. disse Então, tudo. e se você pegar as historinhas, elas foram evoluindo, né, ao longo do tempo, né? Tanto em termos de roteiro, eu faço um roteiro e eu nessas pesquisas, né, nessas andanças por aí, eu li uma frase do Einstein, pelo menos disseram que é do Einstein, não sei, né? Mas eu assumi como verdade isso aí, que ele fala assim, a criatividade é mais importante que o conhecimento. E é mesmo. É muito mais importante que o conhecimento. E o conhecimento, sem ser compartilhado e sem colocar em prática, ele não vale de nada, né? Ele é mesquinho e egoísta. Né? E aí, o que eu faço? Né? Eu tenho um briefing, né? E ele é bem simples, né? E às vezes eu defino se a tirinha vai ser de 1, 2 ou 3 quadros, e eu coloco o roteiro, né? De cada um dos quadros, né? E eu uso um Excelzinho simples, né? E dentro da célula eu coloco lá algum detalhe específico daquela cena. O restante eu deixo eles criarem. Eu tenho 5 pessoas que desenham para mim. E aí, como eu também gosto de fazer diferente, eu andei pesquisando o Dilber, pesquisei Maurício de Souza, o Garfield, né? Eles seguem mais ou menos a mesma linha, né, de padrão de desenho, tal, uma linha de, né, que tem uma lógica e justifica até por isso que eles fazem sucesso, mas eu resolvi fazer diferente. Hoje eu tenho 5 pessoas que desenham o mesmo roteiro. E às vezes eu tenho 5 interpretações diferentes. É muito legal isso aí. Aí eu falo, rapaz, às vezes é uma coisa que você nem passou pela sua cabeça, o cara que está desenhando leu e entendeu completamente diferente do que o outro, porque eu não obrigo eles a seguir uma linha, né? Claro que o personagem tem alguns traços específicos, né? O nome, né, o emblema, tal, não sei o que, a gente acaba mantendo. Mas eu falo para eles, olha, o roteiro é esse aqui, usa a sua criatividade. E aí, às vezes, a forma como eles desenham transmitem a mensagem e o conhecimento muito melhor do que o que eu escrevi. Porque o cara bate o olho, mesmo o cara que é leigo, ele lê, ele bate o olho na figura, ele vai entender. Né? E isso é muito legal, isso não tem preço. Eu aprendi muito com eles também, né, em termos de qualidade de imagem, né, de diagramação. É sensacional esse mundo aí também, é muito legal. Né? Esse mundo artístico aí, eu acho que Maravilha, eu cara. entrei na área errada, eu devia ter entrado lá 30 anos atrás. O pessoal tá tímido aqui nas perguntas. Gente, vamos lá, vamos fazer alguma pergunta aqui, né? Mas é bem interessante essa história, né, ô Zeca? E eu vejo que todo bate-papo nosso, você tá sempre de bom humor, sempre animado, né? Independentemente do momento que você está. Qual a dica que você deixa pro pessoal, né, dá pro pessoal que está assistindo a gente, que vive naquele mundo do emburrado, do nervoso, do chateado, do triste? É lógico que todo mundo tem a chance, todo mundo tem o direito, e de situações acontecem, para uns são piores, para outros são melhores, Uhum. mas tem muitas pessoas que poderiam evitar algumas coisas, né? Qual que é a sua dica para esse pessoal hoje? Olha, tem aquela frase que os caras falam assim, não leva a vida muito a sério, porque a gente não vai sair vivo dela mesmo, né? E isso é uma verdade, né? Mas é claro, não quero focar no trágico que aqui, na coisa triste. É no alegre, né? Você medir, né? Mesmo os momentos mais tensos, né? Você tem que ter equilíbrio emocional, né? Para não se deixar envolver naquela situação. Eu não vou dizer aqui que eu sou um cara perfeito, que eu sempre fui assim em momentos de projeto. Eu já tive meus momentos de estresse, de explosão. Isso é natural no ser humano. Inclusive,
numa das empresas que eu trabalhei, por conta da pressão que existia, na minha opinião, totalmente desnecessária e descabida, né? Porque o projeto ele já tem uma pressão natural, não precisa mais alguém ficar tensionando além daquilo que é necessário. Eu ganhei um negócio no olho aqui que eu tenho que fazer uma microcirurgia. Aí eu cheguei depois desse estresse todo que eu passei, eu não dormia, eu não me alimentava direito, eu perdi peso. Aí eu falei assim, vale a pena realmente esse tipo de coisa? Eu falei assim, se eu tiver um infarto aqui, eles vão colocar outro cara no meu lugar. Entendeu? Não que eu vou simplesmente abandonar o projeto, porque aí tem a questão profissional também, né? Você tem que ser profissional até o fim. Uma vez que você resolveu levar aquele projeto, vai até o fim. Até o ponto de você falar, cara, não aguento mais, vou embora. Mas, enfim, é profissional. Mas tem que medir, né? Falar assim, até que ponto vale a pena realmente a gente chegar nesse nível aí de explosão, de chegar em casa, querer brigar com todo mundo, não dormir, não comer, não vale a pena. Tá, que a gente acaba misturando, não tem jeito, né, Zeca? A gente acaba misturando a vida profissional com a vida familiar, né? Isso aí. Mistura. O pessoal fala para. Não, tem que separar, mas não dá para separar, é impossível. Se você, Tem por hora exemplo, que. for pai e seu filho estiver doente em casa, não tem como separar isso. E hoje, até por conta aí dessa transição que eu estou fazendo na carreira aí, que o Vitali, né, que é o meu mestre atual aqui na Taking, né, ele me ensinou muito em relação à agilidade, que a agilidade não é metodologia. A agilidade ela é comportamento, a agilidade é um estilo de vida. A agilidade é ser humano, e a gente é humano. E eu sempre fui uma pessoa muito humana, né? E eu entendo que dentro do projeto você tem que ouvir as pessoas, você tem que... Aquilo que for bom você guarda, aquilo que não for bom você joga na lata do lixo, para você não ganhar alguma coisa no seu corpo físico, né? Sem essas coisas transcendental, de esoterismo, até porque eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Mas eu entendo o seguinte, que às vezes, num momento tenso de projeto, o que a pessoa mais precisa, ao invés de ser criticada, é ser ouvida. Só isso. Só isso. Nós temos dois ouvidos, né? O cara tá lá tenso, tal. Eu já vivi momentos até de chegar quase às vias de fato. Aí, se eu também me alterasse no nível da pessoa, imagina o que poderia ter acontecido. Né? Não ia ser bom para ninguém. A É, agressão, nem física, nem verbal, ela não é boa para ninguém. Então, ela no nunca momento é que você... positiva. Não, nunca é positiva. Ela é desgastante e é ruim para todo mundo. Então, no momento que você para ouvir a pessoa, isso é muito gratificante. Eu já tive casos, inclusive, que as pessoas vieram me agradecer e falaram, cara, tudo que eu precisava naquele dia lá é ter ouvido, é falar, puta, é só um muito obrigado. Porque às vezes muitos caras que são líderes, né, que às vezes se colocam numa postura tão, eu sou demais, que ele esquece de fazer o básico de um ser humano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, meu bem, tudo bem? Eu te amo. Essas coisas meio básicas. Dá um abraço, entendeu? Que todo mundo precisa, todo ser humano precisa. Muita gente acha que é bobagem, mas não é bobagem. Né? Às vezes você não sabe a situação que o cara está passando, enfim. Mas... Por isso que eu sempre trato com humor, né? Faço uma piadinha para descontrair. O cara chega tenso, você dá uma... Tá, e o Corinthians? E o cara... Pô, quebra o gelo, pronto. Aí vai embora. Só deixar claro o pessoal aqui, né, gente? Amanhã, naquela reunião que está marcada, reunião amanhã, 9 horas da manhã, está marcada nas empresas para decidir um ponto estratégico da empresa. Não vai chegar gargalhando, não, só porque ele falou que aqui é bom humor, tá? Que, que eles vão te mandar para fora da sala com razão. Ou Mas se o é bom cara... humor, é a forma que você se comporta ali mediante a Exato. situação, né, Zé? Exatamente. Pra você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu estava num projeto aqui que tinha reunião na sexta-feira, no final do dia. Eu falei, rapaz, sexta-feira não é dia de marcar reunião, ainda mais no final do dia. Mas, cara, 6 horas da tarde, né? tá lá a reunião, o que eu vou fazer? Vou chegar lá emburrado, vou tratar mal as pessoas? Não, só vai piorar a situação, né? Só vai piorar. Então, chega lá, boa tarde, dá risada, quebra o gelo, fala de Star Wars, fala de outras coisas.
Daqui a pouco passou 1 hora, tchau, sextou, vamos tomar chopp. É isso aí, Zé, que bate-papo fantástico, cara. Se deixar Eu que aqui, agradeço. nós vamos até amanhã. E você vai dar uma palestra para a gente lá no Kona GP, em julho, né? O pessoal que está aqui com a gente, algumas pessoas já conhecem, outras ainda não conhecem o Kona GP. Depois que sair daqui, acabar o nosso papo aqui, acessem a página konagponline.com.br e conheça o congresso. Fez sentido para você participar com a gente? Participe. Não fez sentido? Vai degustando aí as lives que são semanais, tá bom? Mas o congresso é um evento à parte. Essas lives que nós estamos fazendo semanal é o Esquenta Kona GP. É para começar a pegar o ritmo para que no dia 24 de julho a gente entre numa imersão. Uma imersão que vai ser de 9 horas da manhã até as 22 horas durante 4 dias. Então, é um conteúdo imersivo, incluindo palestras e também workshops. Então, conheçam o evento, né? E fiquem à vontade para participar com a gente, tá? E Zeca, para a gente finalizar, quais são as suas mensagens finais para o pessoal? Finais. E mandar um abraço para eles aqui, Bom, despedindo. primeiro eu quero agradecer o convite aí, Wagner. Muito legal, papo descontraído. Faltou chopp, né? Tá vendo? Participem aí do Kona GP, é um evento muito legal. A minha é dia 25, né? Dia De 25 cor eu de. não sei. Dia 25. Dia 25 de julho, Por aí. eu vou estar fazendo a palestra que vai falar de humor em gerenciamento de projetos. Lá eu vou dar mais detalhes a respeito da minha carreira, né, do livro que eu publiquei, qual o alcance que o personagem teve. Vocês vão ver quais os países ele foi publicado. Ele foi publicado em 22 países, nos 5 continentes, enfim. Vai ser uma palestra bem legal, diferente, inclusive, do tradicional, né? De novo, né? Eu gosto Quebrar o de gelo, quebra o gelo, faz um negócio diferente, né? Que eu acho que as pessoas precisam de novidades, né? E precisam sair da mesmice, né? Eu não gosto da mesmice, ela me incomoda, né? E eu entendo que ela incomoda muita gente também. Então, eu reforço o convite do Wagner aqui, participem do congresso, vai ser bem legal. No segundo semestre vai ter o Kona Agile, né? Para quem gosta de agilidade. Isto, em outubro. Para quem está entrando aí no mercado agora, é um assunto que está em alta, é legal estudar. Eu fiz, inclusive, uma infinidade de cursos aí na Taking para me preparar para esse mercado novo que vem aí. O pessoal acha que eu sou tiozão, mas eu tenho espírito jovem. A idade está aqui, na realidade, Exatamente. né, Zé? Eu conheço um monte de velhinho de 18 anos aí. Viu? Eu também. E aí, o Zeca falou do Kona Agile, gente, era para entender. Muitos me perguntaram, Wagner, por que você não unifica os dois? Porque a agilidade é um universo à parte. Se eu colocasse dentro do Kona GP, eu ia deixar de falar muita coisa da gestão tradicional, que é importante e é solicitado pelo mercado, tá? Então, dentro do Kona GP, nós colocamos algumas palestras sobre agilidade, porque a agilidade também está no mundo da gestão de projetos, ok? Falando sobre híbridos, porém, a agilidade mais a fundo merece um congresso à parte. Então, em outubro, vai ter o Kona Agile. Então, para quem quiser conhecer também o Kona Agile, acesse depois lá konagileonline.com.br. Inclusive, já está em pré-venda. Para quem quiser participar, já compra com desconto maior ainda do que o lançamento oficial, que vai ser mês que vem, tá? Então, fiquem à vontade. Zeca, gratidão pela sua participação com a gente aqui hoje. Deixa eu só fazer mais um merchanzinho, não? Pode. Inclusive, passa suas redes. Eu coloquei no chat o LinkedIn. Tá. Fala qual que é o seu Instagram, seus contatos o todos principal gerais. É o LinkedIn, tá? Mas você me encontra aí no Facebook, no Instagram, é Zeca Skywalker, tá? E para quem tiver interesse aí nos meus livros, né, são 3 volumes. Eu lancei o primeiro dia 17 de dezembro
E o terceiro volume ele sai agora no final de junho, né? Você encontra ele na Amazon, digital e impresso. O impresso você tem que encomendar. Eu publiquei numa editora que chama Wiclap, e lá você pode tanto pegar... Não, na Wiclap você encomenda o livro, tá? E aí depois de alguns dias eles enviam para sua casa. E na Clube de escritores você pode encontrar a versão digital, tá bom? Em Se quiser breve me o volume mandar o 3, link, manda. se você me mandar o link, eu coloco, inclusive, dentro da área de membros, o pessoal poder acessar Tá e legal, agradeço. compartilho com o pessoal, tá? É só me mandar o link, que eu faço o compartilhamento nas redes sociais Show de do, bola, do, do agradeço. Congresso. Agradeço Vai, bastante. Inclusive, vai ser um aceito prazer. críticas, viu? Fica à vontade de criticar o livro, eu não tenho nenhum tipo de problema quanto a isso. Até gosto, eu gosto de ser Toda desafiado. crítica é boa, né, Zeca? Não é ruim, não. É um negócio legal, é para você melhorar, né? Às vezes a pessoa te dá uma informação, né? Faz uma crítica de alguma coisa que você não pensou, né? Aí da próxima vez você faz melhor. Isso, eu também sou igual você. Para mim, criticou de uma forma mais pesada, assim. É lógico que a gente tem que buscar não fazer aquela crítica que é para matar, né? Mas Isso, assim, critique de uma forma coerente e que não desvalorize a pessoa, né? É simples exato. assim. Não aconteceu isso. Toda crítica ela é bem-vinda e está aqui para a gente poder melhorar ou não. A decisão acaba sendo nossa, né? Não tem Exatamente. jeito. Eu concordo plenamente. Estamos juntos nesse ponto aí. Maravilha, E Zé. aceitamos sugestões de tirinhas. Eu sei que alguém quiser me mandar alguma sugestão, de repente alguma situação que o cara Aí, viveu, ó. quer eternizar isso aí, manda para mim que aí vai ser um prazer fazer. Olha, bacana aí, gente. Fica a dica. Tem alguma história engraçada, alguma história interessante, polêmica, que aconteceu na sua vida em gestão de projetos? Vai lá, pega o LinkedIn do Zeca. Ah, Wagner, eu colocou no chat, mas eu não achei aqui não. Ok. Entra na página do ConaGP, vai ter a foto do Zeca lá, junto com o personagem dele abraçado. Clica ali, vai ter um botão do LinkedIn que você se conecta a ele automaticamente, tá? Então não tem essa desculpa não. Entra na página do ConaGP que tá lá Legal. o link tanto do Zeca quanto de todos os outros palestrantes que estão participando do evento. Então, o meu desafio é: abre a página do evento, vai lá no primeiro palestrante, se conecta, vai conectando um a um. Gente, conexão é tudo, tá? Conexão é tudo. Eu lembro que quando começou o ConaGP, eu não tinha tantos contatos de palestrantes quanto eu tenho hoje. Já são mais de 1.000 catalogados de pessoas que estão dispostas a compartilhar conhecimento, que querem trazer seus cases, ou seja, de uma conexão bem limitada que eu tinha, quando eu comecei a me conectar realmente, abraçar, o mundo se abriu ali de opções, tá? Então, assim, se conecte. Eu estou falando do LinkedIn também, Facebook, todas as redes sociais. Ter a oportunidade de participar de eventos presenciais também, vá nos presenciais. Nos Boa. online, a mesma coisa. Você consegue fazer networking ali, porque, inclusive no ConaGP, tem um momento que a gente pede para as pessoas compartilharem no chat os seus LinkedIns, tá? Então, isso gera conexão de pessoas que buscam o mesmo objetivo que você, tá? Zeca, E gratidão, meu amigo. para de ver TikTok. E para de ver TikTok. Apesar que o TikTok tem umas coisinhas que estão acontecendo lá, que eu estou começando a ver algumas pessoas que eu seguia no Facebook, no YouTube, que estão lá com conteúdo realmente. É lógico que a maior parte, se você ficar no TikTok ali, a maior parte você vai ver dancinha, vai ver, né? Mas se você filtrar ali e não se deixar desviar a atenção pelaquela dancinha que apareceu na timeline, você consegue pegar muito conteúdo bacana ali. Mas ainda tem pouco, ainda tem pouco. A maior parte ainda eu acho que ainda não, minha visão, né? Eu prefiro o YouTube, né? Pegar alguns vídeos no YouTube para poder assistir, sequencial, curso, treinamento e por aí vai. Então, com Não é alguns isso? cursos bons no LinkedIn também, né? É bem Sim, legal.
No LinkedIn também, tem muito conteúdo bacana. Pouco as pessoas não buscam, né? Então, você acha tudo, LinkedIn, YouTube. O negócio é continuar se desenvolvendo, Sem dúvida, sem parar. estudar sempre e fazer conexões. É Acabou. isso aí. E correr para o abraço. Aí você está convidado para um dia vir aqui pegar uma praia com a gente aqui. Convite aceito, pode deixar que já eu tô te marcando aí. Vai ser um prazer. Quando eu falo, eu faço. Opa, então são dois. Maravilha, Zeca. Falou, Wagner. Muito Excelente obrigado. Viu? papo. Gratidão pelo aceito o convite, Eu que tá? agradeço, eu que agradeço. E até a próxima, até os próximos encontros. Até, grande abraço. Vai ser um sucesso quando a GP, tenho certeza. Pode deixar. E a todos vocês que estão aqui com a gente, muito obrigado pela audiência. Lembrando que semana que vem, na quinta-feira, teremos mais Esquenta Kona Agile, ou Kona GP, desculpa, o Esquenta Kona Agile não começou ainda, começa só em agosto. Então, dia 25 agora, no mesmo local, nas mesmas redes, vocês vão receber também os lembretes que eu estou mandando diariamente do evento, tá bom? E nos veremos lá, dia 25, às 19 horas. Um abraço, fique com Deus. Tchau, boa noite. Tchau.